No tempo que eu entrei na universidade em 1978 e logo depois que eu me formei, já comecei a trabalhar e naquela época nós ingressávamos como auxiliar de ensino. Então não pertencíamos à carreira, então durante o período a gente trabalhava como auxiliar de ensino e posteriormente, quando abria a vaga, se fazia um concurso para assistente. Então, eu 1 ano e meio depois de entrar como auxiliar de ensino, eu fiz o concurso para professor assistente e aí sim, ingressei dentro da carreira. Então, o ingresso mesmo na universidade foi em 1978 e o ingresso na carreira foi 1 ano e meio após, mais ou menos. Realmente teve muitas ocasiões, né, com sensações muito boas durante a carreira. Então, durante a minha administração no IFM, nós tivemos algumas situações, alguns momentos interessantes e que vale a pena lembrar, né? O primeiro deles é quando nós conseguimos reconhecer todos os cursos que nós tínhamos criado, né? O IFM criou 3 cursos na época e nenhum deles foi reconhecido rapidamente. Então, o curso de matemática, por exemplo, nós já tínhamos 3 ou 4 formaturas e ainda o curso não havia sido reconhecido. Então, era uma época difícil também, mas nós conseguimos reconhecer esses cursos e, ao final, então, da administração, nós já tínhamos todos os 3 cursos reconhecidos. Uma outra situação interessante foi também quando nós conseguimos criar mais área física, ou ocupar uma área física maior, né, para o IFM. O IFM cresceu muito. Na realidade, em termos de alunos, nós sempre tivemos um número muito grande de alunos, né? Mas tínhamos uma área física muito restrita, muito pequena. Então, nesse período também, nós conseguimos fazer um aumento significativo da nossa área física e melhorando bastante, né, as condições de trabalho, então, do Instituto, né? E, só para terminar mais uma, quando nós conseguimos criar algumas salas voltadas ao uso de tecnologia, que sempre foi um projeto que eu tive pessoalmente, né? Acreditava realmente que nós evoluiríamos para uma situação onde a tecnologia seria importante no processo de ensino-aprendizado. Então, quando nós começamos, nem computador a gente tinha. Esse pessoal não entendia direito, né, a finalidade de um tipo de sala desse tipo, porque a nossa internet era incipiente, tá? Bastante incipiente. Vídeo, por exemplo, a gente não poderia nem pensar. Os navegadores, na época, a gente desligava a questão dos vídeos e das imagens, porque senão não conseguia carregar páginas, né, nessa época. Então, você falar em uso de tecnologia para a educação nesse período era uma coisa quase que irreal, né, mas eu acreditava que a gente evoluiria a ponto disso deixar de ser um gargalo, né? E hoje a gente vê 40 anos, a enorme evolução que nós tivemos, e isso tem profundas implicações também no processo de ensino-aprendizado. Então, basicamente, assim, reduzindo bastante, eu citaria então essas 3 situações que eu relembro com bastante carinho. Eu, então, trabalhei na estatística, né? Embora pela proximidade com a matemática que a estatística tem, na realidade a matemática é a base da estatística, né? E probabilidade, que é uma das grandes áreas onde a estatística trabalha, ela é essencialmente matemática, né? Então, não há como se trabalhar razoavelmente em estatística sem se ter uma base
bastante razoável de matemática. E a estatística, além, então, dessa questão da matemática, tem a questão computacional. Então, com o avanço dos computadores, também passamos a ter necessidade dos sistemas computacionais e, juntamente com o professor Zonta, nós criamos um primeiro sistema computacional que foi bastante útil para nós e para muitas outras universidades e unidades da Embrapa, já que nós focamos na parte de experimentação agrícola, né? Então, muitas das escolas de agronomia utilizavam, para nossa grande satisfação, utilizavam muito esses programas que nós fizemos nas aulas e também nas pesquisas que a Embrapa e as outras universidades faziam, né? E posteriormente, eu também desenvolvi um outro sistema, já mais moderno, né, para a estatística também. E mais para o final, eu comecei a trabalhar naquilo que eu sempre apostei, né, que era a parte de tecnologia para a educação. E aí desenvolvemos, junto com o pessoal de Piracicaba, um sistema também aí para ensino e aprendizagem de estatística e juntamente matemática, né? Porque eu queria, digamos, também desenvolver algo que pudesse servir de base matemática para quem fosse estudar estatística, né? Então, nisso eu trabalho até hoje. Sim. Então, o que hoje é o Centro de Informática, né? Na realidade, ele começou como núcleo de processamento de dados, inicialmente vinculado ao Instituto de Física e Matemática. Então, durante um período bastante grande, ficou essa vinculação, né? E o núcleo, na época, existia o computador era um IBM 1130, um computador, digamos assim, fisicamente enorme, né? Mas comparando com um celular hoje é uma coisa quase que ridícula, né? Mas, mesmo com aquilo, nós ainda desenvolvíamos sistemas de análise estatística, se processava todos os dados da universidade e com um recurso hoje que a gente nem imagina, né, como seria. Então, o início foi realmente dentro do Instituto de Física e Matemática. Em 1978 isso já funcionava, né, nessas bases, e posteriormente os equipamentos foram sendo trocados e o Centro de Informática se desvinculou do Instituto de Física e Matemática, e um período interessante foi quando nós conseguimos instalar a primeira rede de fibra ótica dentro do campus. Isso foi mais ou menos meados da década de 90, então nós fizemos um projeto e conseguimos recursos para instalar a primeira rede de fibra ótica ligando os prédios aqui do campus, principalmente, e posteriormente ligando com a cidade também. Então, esses são os primórdios da internet dentro da universidade, né? O campus primeiro e depois para toda a universidade. Então, esse período é o período realmente que nós começamos a desenvolver essa parte toda da internet, né? Antes do Instituto ser criado, em 69, funcionava a parte de matemática e física funcionava dentro da agronomia. Era ali onde, pois não sei hoje, mas pensando na nossa posição aqui, à esquerda, onde era a engenharia, ali essa parte que dá junto com a rua que passa ali, daquele lado da rua, ali era a parte da matemática, né? E tinha uma parte da estatística que também funcionava junto com a genética. Isso tudo dentro do curso de agronomia, porque é muito mais antigo do que a universidade e, evidentemente, ao IFM, né? Posteriormente, com a criação do IFM, em 69, todo o grupo que estava dentro da Faculdade de Agronomia e mais algumas pessoas vieram para o Instituto. E aí, inicialmente, era o professor Edilberto, que era o catedrático de matemática e estatística também. Professor João Gilberto, professor João Batista, que foram basicamente na área de matemática e estatística
foram os precursores, né? Tanto na agronomia quanto no Instituto de Física e Matemática. E o Instituto, nessa época, eram 3 prédios. Era este prédio, o 16, esse do fundo funcionava física, né? Tinha o prédio ao lado que era o núcleo de processamento de dados e também a sala da direção do instituto e mais o prédio ao lado que funcionava o departamento de desenho. Então, basicamente, se funcionava nesses 3 prédios e mais o núcleo que ocupava basicamente aquele outro prédio. Então, nós continuamos muito tempo assim, né? Com essa área física. Posteriormente, eu já estava na direção, então a Faculdade de Ciências Domésticas, na época, se mudou para a cidade. E aí nós ocupamos esse espaço da área física, que é no prédio 5, né, se não me engano. Então, nós ocupamos aquele prédio ali, então, desde 69 até 99, 2000, por aí, nós ficamos restritos a esses 3 prédios, para salas de professores, salas de aula, e já no final, antes da gente ter essa mudança, esse aumento de área física, basicamente nós não tínhamos quase que nenhuma turma de sala de aula dentro do Instituto, porque já não tinha mais espaço, tinha 2 ou 3 salas somente que funcionavam aqui e nós dávamos aula em todos os prédios pela volta. Então, digamos assim, ocupando melhor o espaço, um espaço maior, facilitou muito, né, para os professores e para os estudantes, porque já não tínhamos mais espaço, dado o crescimento do Instituto, né, não tínhamos mais espaço para esses 3, além desses 3 prédios, né. Então, essa é a evolução física, pelo menos até um certo período do Instituto, né. Eu quero dizer que para mim, foi uma grande satisfação e uma honra ter dirigido o Instituto, ter esse mandato, digamos assim, né? Era uma época bastante difícil, então nesse período, só para se ter uma ideia, nós tínhamos mais professores substitutos do que professores efetivos, e bem mais, né? Então nós tínhamos muito poucos professores efetivos e basicamente quase que toda a carga de trabalho eram professores substitutos, que tinham período de 2 anos e poderiam renovar 2 e depois não poderiam voltar novamente, a não ser um certo período ainda. Então, havia muita rotatividade de docentes e isso, obviamente, não era nada bom. Mas é uma satisfação ver hoje que o Instituto evoluiu, né, cresceu. Hoje, quando eu entrei, nós tínhamos recentemente criado os 3 cursos de graduação. Antes nós não tínhamos curso nenhum. Hoje o Instituto já tem cursos de graduação, tem cursos de mestrado, doutorado. Então é uma satisfação ver que isso evoluiu bastante e acredito que certamente, né, o crescimento vai continuar, a evolução vai continuar. Então agradeço muito por essa oportunidade e obrigado. Não, estava falando dos filhos? Ah, sim, não. Se vocês não têm filhos, bom, primeiro, filhos é antes e depois. Né? Não tem. É uma mudança completa, né? E os netos complementam os filhos, né? Então, e principalmente agora que os netos começam a ter essa compreensão melhor, né? Então, eu acompanho a escola, né, da minha neta, vejo as palavras que ela sabe, que ela não sabe, que ela está aprendendo, as contas. A última vez foi as figuras geométricas, ela já está aprendendo figuras geométricas, né, muito concreto ainda, como é próprio dessa idade, né? Então, esfera é uma laranja, a cone é uma casquinha de sorvete, né? Então tudo, mas é a maneira como eles vão pegando, né? Essas ideias e sabem muito bem triângulo, círculo, tudo isso já domina, né? E tem muito recurso hoje também, né?
é fã do YouTube, como toda criança.